Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa encontrar os nossos corações sedentos delas, da paz e da graça salvadora de Deus. Meus amados, hoje, quarta-feira, nós vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. A lição desta semana estamos falando sobre o renovo, uma lição lindíssima com base aqui, no capítulo 4 de Isaías, E coincidentemente também é o número da nossa lição, a lição número 4. E hoje, quarta-feira, vamos... Lição 4, capítulo 4 e quarta-feira, Pois bem, vamos dar prosseguimento aqui a esta lição tão preciosa, cheias de exortações, repreensões e também rica em promessas para aqueles que têm o santo temor no coração e desejam praticar a vontade de Deus. Ontem, na terça-feira, nós estudamos as perguntas 5 e 6. Na quinta pergunta, nós estudamos sobre o que o Senhor faria com Sião, para proteger o povo, Aí nós vimos que a Bíblia, em Isaías 4:5, diz que o Senhor criaria, sobre todas as áreas, todos os cantos ali de cima do monte, O monte inteiro, o topo do monte inteiro, ele ia fazer uma grande assembleia, Várias assembleias, várias reuniões, E ele prometeu que, assim como lá no passado, um sinal de proteção, uma coluna, uma coluna de nuvem gloriosa durante o dia e uma coluna de fogo à noite para que o povo se sentisse seguro, visse ali a glória de Deus constantemente perto deles, guiando-os, protegendo-os, provendo todos os recursos para atender às suas necessidades. Vimos também, na sexta pergunta, a questão aqui, uma linguagem bem tipológica, uma linguagem bem espiritual, Quando o Senhor disse que haveria um tabernáculo para sombra contra o calor do dia. E, obviamente, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva, Claramente, não só durante o dia, mas também à noite, claro, está implícito na promessa. E então, a criação de um tabernáculo, nós sabemos que nunca, desde os dias de Adão até o dia de hoje, nunca o povo de Deus fugiu do calor do dia, do sol. Deus nunca fez nada em favor disso. E também nunca fez algo físico, uma cidade, uma cabana, um templo, para proteger o povo da tempestade, da chuva. O povo sempre tomou chuva, sempre tomou sol, Claro que a linguagem aqui é espiritual. Claro que esse tabernáculo aqui se refere a ele mesmo, como a gente viu lá no Apocalipse. Nós estaremos plenamente e só seremos plenamente seguros em Deus. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, como disse Isaías, como disse Davi no livro dos Salmos. Não há segurança a não ser no Senhor. Não existe segurança em prédio, não existe segurança no céu, na terra. Se tivesse segurança no céu, se o ambiente fosse segurança, Satanás não teria caído. O anjo de luz não teria virado num diabo, Então, a segurança está em Deus. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Pois bem, e hoje, na pergunta 7, nós vamos meditar no seguinte questionamento. Qual tipologia há no cântico, aqui no livro de Isaías, capítulo 5, há no cântico a respeito da vinha? A segunda pergunta é, quem é o amado ou viticultor aqui da vinha? Então, o cântico aqui, começando do versículo 1 e 2, diz assim, agora cantarei ao meu amado. Quem vai cantar? A noiva, igreja, redimida, aqueles que permaneceram na fé, aqueles que estão lá no topo do monte, na assembleia,
que foram salvos aqui de baixo, foi levado lá para cima, para o topo do monte, né? Assim como o Cristo vai voltar na nuvem do céu, vai enviar os seus anjos para recolher os santos para encontrar com ele nos ares, né? De baixo para cima, sempre essa tipologia assim muito muito didática, né? Aí a noiva canta assim, ó. A noiva, a igreja que vai ser salva, né? Para casar-se com seu... Ela canta assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Ela vai cantar ao seu amado, mas vai falar nesse canto a respeito da vinha dele. Olha o texto, como diz. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, ou de excelentes mudas de videira, né? de pés de uva. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Veja só como é que essa mulher canta, né? Ela diz que vai cantar ao amado um cântico, né? Um cântico para o meu querido ou do meu querido, a respeito da vinha dele. Obviamente, é a igreja tentando fazer aqui um louvor, né? Porque cântico é louvor, àquele que ela diz que é o seu amado. Ela não diz o meu amado tem um amor, ela não diz o meu amado tem um coração grande, o meu amado tem um senso de justiça, ela diz meu amado tem uma vinha. No outeiro, ou seja, numa montanha, no topo de uma montanha, né? Fértil, numa parte alta, outeiro, numa parte alta, dando seguimento ao contexto do capítulo 4, que o Senhor vai colocar lá em cima do Monte Sião, né? A sua assembleia. Então ele plantou uma vinha lá no outeiro que era muito fértil, cercou, colocou muros, né? Cerca, limpou o terreno todinho das pedras, deixou ali a areia, só o terreno fértil mesmo, né? E escolheu com cuidado as mudas para plantar excelentes vides, diz o texto aqui. Escolheu a dedo, ou seja, foi um negócio muito zeloso, né? E no meio daquela videira, né, ele colocou uma torre. Para que serve uma torre alta? Uma torre é para que você observe toda a plantação, uma torre de vigia para que você observe e evite que pessoas entrem lá e roubem, né? Principalmente é para isso que se via a torre, né? Não só até porque de uma torre também você poderia tanto se proteger como atacar, né, da torre. E nela construir um lagar. O lagar, tanto você pode usar para armazenamento de água, para irrigar no tempo de seca, como também, nessa mesma estrutura do lagar, você usa para prensar as vinhas, para pisar as vinhas e fazer o vinho, manufaturar o produto para que ele possa ser vendido a alto preço. Então veja que se fosse nos dias modernos, o que essa noiva iria dizer? Eu vou cantar um louvor sobre as virtudes do meu noivo com quem eu vou casar. Ele é um grande empresário. A empresa dele fatura mais de 100 milhões por ano. Todo mundo quer ser sócio dele. Todo mundo quer fazer negócio com ele. A empresa dele tem um lastro financeiro absurdo que garante uma garantia financeira dele por um século, ou seja, mais do que o tempo de vida que nós temos, né? Mais ou menos isso que ela diria. A empresa dele tem segurança eletrônica, segurança cibernética, segurança física, né? Ele tem muitas garantias. Então, casar com esse homem é ter um futuro tranquilo. É eu ter um futuro tranquilo e os nossos filhos ter um futuro tranquilo. Na visão literal, material, é isso que está sendo dito aqui. Agora, na visão espiritual, é muito mais profundo, né? Tratando-se de Cristo.
né? Porque Cristo, quando se casa com sua igreja, ele não promete nada material. As coisas materiais não têm valor no reino de Deus, como não tem valor neste mundo. As coisas que têm valor no reino de Deus são do âmbito espiritual, porque as coisas materiais serão tão fartas, né? Ouro, prata, porque não haverá nenhum tipo de cobiça, nenhum tipo de busca dessas coisas. Então é como se isso perdesse o valor, porque é tanto em abundância que os valores como felicidade, como amor, justiça, bondade, vida eterna, saúde, né? Então essas coisas é que são as verdadeiras riquezas, que valem mais do que as vinhas. Então Jesus tem tudo isso para dar, né? Mas eu não devo buscar Cristo apenas porque sou uma noiva que quer desfrutar de uma vida fácil. Não, eu devo buscá-lo porque ele é um marido fiel, amoroso, né? Alguém que é capaz de dar a sua própria vida pelo meu bem-estar, pela minha salvação, pela minha vida eterna em plena segurança, né? É pelo que ele tem no seu coração para me dar, não é pelo que ele tem no bolso para me dar. Então tem muita gente religiosa que não conseguiu enxergar isso ainda. Estão nas igrejas querendo Cristo como seu noivo pelo que ele tem no bolso dele, não pelo que ele tem no seu coração. Continuando, meus amados, vamos aqui para a oitava pergunta. A oitava pergunta, mais uma pergunta importante aqui do capítulo 5 de Isaías, que diz assim: o que o Senhor esperava de sua vinha e o que aconteceu? Por que o Senhor pede ao povo de Jerusalém, ao povo de Judá, para julgar a sua própria situação? Se auto-julgar, é mais ou menos isso, né? Vamos ver aqui em Isaías 5, 2 a 4, né? A segunda parte do versículo 2 em diante diz assim. Lembre-se que no verso anterior, né? Nós concluímos o versículo 2, a primeira parte, que diz assim: ele edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. Aí o verso diz: e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a vinha. Que mais se poderia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Boas e bravas só têm em comum a primeira letra. São completamente antagônicas, são completamente antônimas, rivais, contrárias, né? Veja bem, meus amados. No decorrer do louvor da noiva que tá criando esse louvor, né? O Senhor toma conta do louvor agora e usa essa linguagem dela mesmo, contra ela mesma, dizendo assim: Judá era minha noiva. Jerusalém seria candidata a ser minha esposa, prometida para mim. Foi prometida para mim como uma mulher prometida para um homem. Não foi assim com Davi? Prometeu ao Senhor Jerusalém? Foi. Construíram até lá um templo mais belo para o Senhor, né? A casa do Senhor. Pois bem. E aí o Senhor fez tudo isso, uma empresa faturando milhões, né? Tudo o que uma noiva precisa, né? Mas aí deu errado. O texto está dizendo aqui que aquela vinha, que é comparado ali, né, um casamento, uma lua de mel, como o vinho doce, né, como a doçura do vinho, não foi lua de mel, não, foi lua de fel, né, de amargor. O casamento de Deus com o povo de Judá aconteceu muita traição. O povo de Judá traiu Deus com todos os outros deuses pagãos que havia em redor da nação de Israel.
Só nos dias de Salomão, nós encontramos uma série de deuses pagãos, de figuras, né? Como Deus soberano, porque haviam muitos deuses pequenos, divindades pequenas, mas para algumas nações haviam deuses soberanos, como o maior dentre os deuses, né? Como o deus Milcom, o deus Quemos, o deus Astarote, o deus Moloque, a deusa Áshera, que Isaías vai tratar muito dela, inclusive no capítulo 66, ele diz bem claro que o povo entrava nos jardins que eles criavam, né? Após a deusa era Áshera, uma divindade que era uma espécie de prostituta, que era tão linda, tão perfeita, davam tanto prazer sexual ao Deus, marido dela, que ela atraía tanto esse Deus que ele amputou as pernas dela. Por isso que se encontra muitos nos artefatos arqueológicos uma mulher sentada sobre um animal, um jumento, um cavalo, sem as pernas, né? Ali era a deusa Áshera. Então, nas escavações, você encontra os santuários, né? Muita imagem dessa deusa. Israel estava lotado desses Baalins senhorizinhos, né? Baal, vem da Síria, o Senhor, esses deuses, esses ídolos em abundância. E a vinha foi tão preparada, tão perfeita, mas por culpa de Israel, porque não obedeceu à palavra de Deus, porque não se comportou como uma mulher digna, uma mulher fiel, né, como uma esposa fiel, aquela vinha que deveria ser, né, uma vinha de delícias, se tornou numa tristeza para o noivo. E para a noiva também, que perdeu toda aquela empresa faturando milhões, né? Falando do âmbito espiritual, não estou falando do âmbito financeiro, não. E então, nesse texto aqui, o Senhor apela para que eles façam uma reflexão. Foi prometido tudo para elas, mas Deus é errado por culpa deles. Por que a uva boa ficou ruim? Por culpa dela. Ele diz, agora, pois, moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a vinha. Quem é melhor? Vocês estão de olho na vinha ou em olho em mim? Ah, estão de olho só na vinha, né? Vocês estão louvando a vinha, vocês não estão louvando... Pois bem, aí ele diz assim, o que mais se poderia fazer a vinha? Porque eu fiz o melhor. Eu escolhi as melhores plantas, as melhores mudas. O terreno é o melhor. Eu não plantei no vale onde todo mundo podia chegar, eu botei no lugar alto para fazer uma proteção no lugar alto, porque ninguém conquista um lugar alto com facilidade, não foi no outeiro. Eu construí muros como uma cidade, igual Jerusalém. Construí uma torre de vigia para proteção. Fiz um lagar, fiz um meio de perpetuação de riqueza, de manutenção. Existe outra vinha com toda essa infraestrutura igual que eu criei? Claro que não. O Senhor está dizendo, eu ofereci para vocês as melhores promessas. Eu dei para vocês o melhor da terra. Vocês comeram do melhor que há na terra. O que mais eu poderia fazer à minha vinha? Que eu não tenha sido feito. Me diga o que está faltando na vinha. Todos eles iam dizer, nada. Essa é a vinha dos sonhos, é perfeita. Aí ele diz, porque esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas amargas. Por que vocês não deram frutos espirituais doces? Por que os frutos do caráter de vocês são amargos, são bravos, uva brava? Quem vai chupar uma uva brava sem fazer careta? Quem é que consegue chupar 3 uvas bravas? Ninguém consegue. A uva, você pega um fruto que você vai chupar esperando que ela seja doce. Vocês são esposas que a gente espera, todo marido espera de uma esposa a doçura. Mas quando você encontra nela o amargor, não tem casamento. Essa é uma reflexão profunda que nós cristãos hoje, não olhando mais para o passado, porque a história já está escrita, nós hoje
nós, com os nossos frutos espirituais, estamos dando sabor a Deus, é do agrado de Deus, como ele disse, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem me agrado. O que eu estou fazendo como filho, como servo, como discípulo, é do agrado de Deus e de Cristo? Ou eu sou um fruto bravo, sem sabor? Essa é a reflexão que nós devemos fazer hoje.